Olá, eu sou a professora Nana Bispo, este é o Português das Gramáticas e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma correção de uma prova de ensino superior que foi para professor de creche de tempo integral da banca EDCAP. Eu estou trazendo para vocês um total de 30 vídeos até a semana que vem, que vai ser a prova desta banca na Serra, e hoje eu trouxe para vocês aqui 5 questões. A prova teve um total de 10 questões de língua portuguesa, mas eu vou trazer neste vídeo 5 questões, e amanhã, no horário da manhã, eu trago mais 5 questões no horário de 9 horas. Então, fique esperto aí que amanhã, 9 horas, eu trago as outras 5 questões. Eu deixei aqui borradinho porque tem as questões, é uma prova com gabarito, e como a ideia é que vocês estudem e resolvam, então eu apago aqui a resposta correta. Vamos lá para a primeira questão. O texto seguinte servirá de base para responder as questões de 1 a 9. Então, é um texto apenas para você responder 9 questões, tá bom? O título deste texto é A Palavra e o Homem. As palavras são o fundamento da comunicação em qualquer língua de qualquer parte do mundo. Elas representam os sentimentos, as emoções e os pensamentos. A palavra sempre teve um grande poder sobre a humanidade. Com ela, governos foram formados, impérios se ergueram e caíram e a história foi formada sem que nada justificasse seus porquês. Aí vem, mas essa ferramenta própria do homem não tem importância somente no contexto histórico e global, mas também afeta diretamente a vida de cada um de nós. Um elogio torna o seu dia melhor, além de aumentar a autoestima e melhorar o humor. Parágrafo 4º. Ela também pode influenciar nas decisões de alguém, mudar a opinião e as ideias. Por isso é preciso ter cuidado com as palavras, elas são poderosas. Assim como podem ajudar e amparar, as palavras conseguem machucar e magoar quem as recebe. Quando usadas com más intenções ou quando entendida de forma errada, a palavra se torna uma arma perigosa, não para o corpo, mas sim para a mente e para a alma. Para evitar problemas, é preciso escolher muito bem cada palavra, tornando esse instrumento uma ajuda valiosa na comunicação, ao invés de um empecilho que trará problemas. O último parágrafo, pense na importância da palavra adequada ao contexto de uma mensagem, para estabelecer a sintonia perfeita nos atos comunicativos. Então, aqui é um texto que fala sobre a palavra e o homem, né? Como que a gente pode utilizar a palavra de forma errada ou de forma positiva, enfim. Primeira pergunta aqui, ó. Aqui é sempre importante dar uma olhadinha também, né? Na origem, no caso, né, de onde foi tirado a fonte do texto. Capacite redação, foi de onde foi tirado esse texto. E aí a questão 1 fala o seguinte: a função, então é uma questão sobre a função da linguagem, a função da linguagem enuncia a intenção do emissor da mensagem, caracterizando-se por evidenciar um dos elementos da comunicação, o que identifica sua predominância no contexto. Aí vem, com esta informação teórica, marque a função da linguagem que predomina no primeiro parágrafo. Qual é o primeiro parágrafo? As palavras são o fundamento da comunicação em qualquer língua de qualquer parte do mundo. Elas representam os sentimentos, as emoções e os pensamentos. Então, aqui ó, é um texto que fala sobre a palavra propriamente dita, né? Sobre o que? Qual é a função da linguagem predominante aqui? É fática, quando diz assim, alô? Oi, tudo bem? Tudo bem? Será que é apelativa? Está tentando convencer o leitor de alguma coisa? Ela é poética? Traz aquele texto bem poético, carregado de mensagens com duplo sentido, sentido conotativo, ou ela é referencial, que é de fato um texto falando sobre o que são as palavras, né? De onde que surgem as palavras. Então aqui na número 1, a opção correta é a letra C, função referencial. Vou ver se eu consigo marcar aqui para vocês, ó. Letra C, função referencial. Vamos agora para o número 2. Na número 2, a questão quer que você marque entre verdadeiro e falso aqui essas informações. Os verbos ergueram e caíram estão conjugados no pretérito perfeito do modo indicativo, enunciando ações já concluídas. Verdadeiro ou falso? O que é que você acha? Aqui a opção é verdadeira. Por quê? Ergueram está no pretérito perfeito, que é a função já concluída no passado. Se fosse pretérito imperfeito, seria erguiam. Caíram também seria caíam e não caíram. Então, é uma ação já concluída lá no passado. Então, está correto. A próxima, tem e afeta estão conjugadas no presente do modo indicativo, indicando certeza. Isso aí, o modo indicativo indica certeza. E tem e afeta estão no presente, concorda? Senão seria tava,
ou afetava, né? Ou afetar, enfim. Então, aqui também está correta. 3. A 3 assertiva, né? Os verbos aumentar e melhorar exemplificam a forma nominal do infinitivo. Verdade, ó. Quais são as formas nominais? Nós temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio, né? O infinitivo é o nome do verbo propriamente dito. Então, aumentar sem estar conjugado, melhorar sem estar conjugado em nenhuma pessoa. Então, é infinitivo, é uma forma nominal infinitiva. Não é gerúndio, que seria aumentando e melhorando, e nem é particípio, aumentado, melhorado, tá bom? Então, aqui está certo. Aliás, aqui, ó, desculpem, eu coloquei no lugar errado. Próxima, que é essa daqui que eu coloquei errado, ó. Na frase, ela também pode influenciar nas decisões de alguém. Temos a locução verbal, ó, foca na palavra locução verbal, formada por um verbo irregular e por um verbo regular. Temos sim uma locução verbal, porque temos, ó, pode influenciar. Quando a gente tem dois verbos para poder designar uma única ação, nós temos uma locução verbal. Pode influenciar, estar dormindo, tudo isso é locução verbal. E o verbo pode, o verbo poder, é um verbo irregular de segunda conjugação. E o influenciar é um verbo regular. Então, aqui também está correta, tá bom? Então, qual é a opção que está tudo correta? Todas estão corretas, né, no caso. Seria a opção D, letra D. Número 3. O texto contém elementos que identificam um tipo de. Qual é o tipo aí desse texto que nós acabamos de ler? A palavra e o homem. Vamos verificar aqui juntos. Vocês acham que é um texto narrativo? É um texto que é uma crônica? Vocês percebem uma crônica ali? Um texto que fala sobre alguma situação do cotidiano? Vocês sentem isso? É um texto descritivo ou é um texto dissertativo? E aí, para vocês, qual que é a opção correta? Marca aí na sua casa e aí agora vamos corrigir. Não é um texto que tem um caráter narrativo, não é narrado nenhuma história aqui neste texto. Também não é uma crônica, não é um texto descritivo. Ele fala um pouquinho sobre o que é que seja palavra, mas em seguida ele traz vários argumentos aqui para falar sobre, ó, as palavras são o fundamento da comunicação. Ele traz alguns argumentos para poder ele defender essa ideia dele. Então, é um texto dissertativo. Então, aqui a opção correta é a letra A. Vamos para a nossa penúltima de hoje. Mais uma sobre função da linguagem. A banca pede bastante questão de função da linguagem. Ó. Marque a função da linguagem que predomina no transcrito a seguir. Pense na importância da palavra adequada ao contexto de uma mensagem para estabelecer a sintonia perfeita nos atos comunicativos. Ou seja, tá falando, ó, pense na importância da palavra para você conseguir fazer isso aqui, ó, conseguir a sintonia perfeita nos atos comunicativos. Vamos lá. No total, nós temos 6 funções da linguagem, tá? Aqui nós temos a função fática, emotiva, poética, apelativa. Faltaram 2 aqui. Vocês acham que é fática no sentido de é uma função fática? É uma função emotiva? É uma função poética ou apelativa? Vocês sentem poesia? Aqui, ó, pense na palavra adequada ao contexto. Sentem emoção? Ou seja, aqui tem um pouco do que o emissor está querendo transmitir para nós, as suas ideias, tem um pouquinho disso. Tem a questão fática que é, né, alô, alô, só para poder mesmo conferir a questão ali dos canais, né, de comunicação. Quando a gente fala bom dia, é só isso, não quer mais nada além disso. Ou é apelativa, está tentando te convencer de como que você tem que fazer para conseguir essa sintonia perfeita nos atos comunicativos. Então, aqui é a opção D, não é isso? É a opção D. Por quê? Ó, na opção D, apelativa, que inclusive é a função da linguagem dos anúncios, publicidade de modo geral, há muita presença, ó, de verbo no imperativo, não esqueça, tá? Viu o verbo no imperativo, está tentando convencer o leitor ou quem lê, né, a mensagem a fazer aquilo que está sendo transmitido, né? Uma forma mesmo de convencimento. Vamos agora para a nossa última questão, questão 5, ó, fala sobre morfossintaxe, que é a análise feita às orações em termos morfológicos e em termos sintáticos. A análise morfológica analisa as palavras de uma oração individualmente, ou seja, independente da sua ligação com as outras palavras. Isso é, né, a morfologia, o estudo das palavras. A análise sintática, por sua vez, analisa conjuntamente a relação das palavras de uma oração, ou seja, a função que as palavras desempenham na sua formação. Então, ó, a morfologia analisa as palavras, né, individualmente. A sintaxe analisa ali os termos ali da oração de modo geral, né, como que esses termos
quais são as funções desses termos um com o outro, né? Qual a dependência de um com o outro. Então, vamos agora para número 5 e última deste vídeo, tá bom? Lembrando que as 5 próximas questões estarão no vídeo amanhã às 9 horas. Sobre a morfossintaxe textual, marque a alternativa incorreta. Então, aqui mais uma coisa que a gente tem que prestar atenção, ó. A banca, que é a opção incorreta. Então, você pode ir no desespero, ler a letra A ali e já ficar, nossa, a letra A está certa. Só que a banca, que é a opção incorreta, tá bom? A frase "a palavra e o homem" contém 2 artigos definidos e 2 substantivos, concordando em gênero e em número, respectivamente, no feminino singular e no masculino singular. Uma conjunção coordenativa aditiva às duas expressões. Vamos lá, ó. A palavra, ó, o artigo feminino, o artigo masculino que combina com a palavra feminina, que combina com a palavra masculina. E aqui, ó, temos uma conjunção, né? Que, no caso, separa uma expressão da outra, né? Ó, conjunção coordenativa aditiva. O "e" é uma conjunção coordenativa aditiva. Então, essa está correta. Então, a banca aqui é incorreta. Então, não pode ser a letra A. O pronome qualquer é indefinido e faz plural interno. E aí? Sim ou não? Sim também. Então, aqui está correta. Então, não pode ser ela. Na letra C, a oração "as palavras são o fundamento da comunicação" está escrita com os termos essenciais dispostos na ordem direta. O núcleo do sujeito é representado por um substantivo comum. Vamos lá. As palavras. As palavras são o fundamento da comunicação. Está na ordem direta porque as palavras aqui são o sujeito, né? As palavras é o sujeito. Aí fala, o núcleo do sujeito é representado por um substantivo comum. Palavras. Isso aí. Aqui, ó, sujeito e aqui é o restante da oração, tá vendo? Então, aqui também está correta. A palavra "quando" remete o leitor à ideia de espaço e direção. Vocês acham que "quando" dá essa ideia de espaço e direção? Não, "quando" dá a ideia de tempo, não é isso? "Quando", não espaço e direção, não é isso? Então, a opção correta que a banca quer é a letra D, porque a banca quer a opção incorreta. Vocês entenderam? Então, letra D é a opção correta desta questão. Então, este foi o vídeo de hoje. Eu espero mesmo que vocês tenham entendido. Se ficarem com alguma dúvida, mandem aqui nos comentários pra mim, tá? E não esqueça que amanhã há vídeo 9 horas da manhã, com o restante dessa prova aqui, tá bom? Obrigada por me assistir. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo!